Saudar a mesa solene, constituída da representação social de Paramirim, em nome do nosso bispo diocesano, Dom Armando Lucioli, e do nosso prefeito, Dr. Gilberto Brito. Quero mencionar no início da minha fala um pensamento atribuído a um poeta humanista italiano, Francesco Petrarca, nascido no ano 1305 da era cristã. O que ele disse e o que muitos repetem até hoje. Dizem que toda pessoa deve ter um filho, deve plantar uma árvore e escrever um livro. Para este pensamento do mencionado poeta, quero carrear algumas reflexões de uma forma pessimista, se assim fosse possível dizer. Talvez, quem sabe, num futuro bem distante, não haverá mais livros. Porque a própria tecnologia está aí consumindo bibliotecas pelo mundo afora. Talvez ainda no pensamento pessimista, não haverá também mais filhos, porque não haverão mais árvores. O exemplo está aí. Florestas e mais florestas sendo consumidas de forma desumanas, trazendo grandes preocupações para a humanidade. Não sabemos dizer a ordem cronológica desses três acontecimentos. O que tem que vir primeiro? Construir um livro? Procriar um filho? Ou plantar uma árvore? Não sabemos dizer qual a ordem cronológica desses acontecimentos. Mas eu confesso que durante a minha vida plantei várias árvores. Construí uma família, tenho esposa, 4 filhos, 3 noras e um genro, e 2 netinhos maravilhosos. Acrescento também que Victor Hugo escreveu a melhor obra da literatura universal, Os Miseráveis, aos 80 anos de idade. E o poeta Castro Alves, aos 23, nos legou Navio Negreiro, uma obra-prima da poesia
nacional romântica. Quero dizer ainda que para criar um filho é muito fácil e até muito agradável. Escrever um livro tem momentos alegres e momentos de inteiro pesadelo. E plantar uma árvore é muito fácil. Basta riscar o chão e jogar as sementes. Mas ainda digo, difícil, muito difícil, é educar um filho. Muito difícil é cultivar uma árvore. E muito mais difícil é criar um filho plantando uma árvore e lendo um livro. Então, baseado nesses pré-requisitos, partir para aquilo que nós estamos chamando de livro. Memórias de um professor. Quando comecei esse trabalho? Não sei dizer. Foi ao longo da minha vida. Porque aos 14 anos de idade, ainda no início dos meus estudos, abri uma escola no bairro onde eu morava para ensinar a leitura a jovens e adolescentes. Daí para frente, comecei a escrever uma história. A história do ginásio de Paramirim. E por que ginásio? E por que não colégio? Porque o primitivo nome desse estabelecimento foi ginásio de Paramirim. Foi de ginásio. E o que era o ginásio? Ginásio era o estabelecimento onde se praticava o curso secundário. Até os idos de 71, ocasião em que se fez a reforma da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, havia apenas o curso primário e logo após o curso secundário, representado pelo curso ginasial e posteriormente o curso colegial. O ginásio de Paramirim tem uma história marcante, construída, como foi dito, pelas benditas palavras da minha filha. Nasceu do empreendedorismo de um grupo de pessoas da cidade de Paramirim. Mas que para isso teve que se organizar, partindo de premissas e da iniciativa de que a sociedade organizada ela tem mais força, consciente dos seus objetivos, ela sabe chegar onde quer. E até digo que nada nesta vida acontece de forma isolada. Tudo tem uma razão de ser. E a razão de ser do colégio, da criação do ginásio de Paramirim, foi propiciar a continuidade da educação para jovens e adolescentes desta terra e de terras vizinhas que concluíam o curso primário. Aqueles que podiam partiam para cidades mais distantes. Os que não podiam ficavam por aqui mesmo, sem a oportunidade de continuar os estudos.
Então, no dia 30 de janeiro, talvez numa noite iluminada como esta, um grupo de pessoas, homens e mulheres, professores, pais de alunos, comerciantes, serventuários da justiça, reuniram-se numa das salas do grupo escolar Professor José Cândido Vieira, com um firme propósito de criar uma instituição que desse posteriormente abrigo à criação e manutenção de um ginásio para atender às necessidades educacionais dos filhos desta terra. E ali reunidos, sob a presidência do saudoso médico e historiador, Dr. Aurélio Justiniano Rocha, organizou-se a Fundação 16 de Setembro, órgão que viria mais tarde ser o abrigo do Colégio de Paramirim. Cabe-me aqui dizer, por que fundação? Fundação é um pouco diferente de uma associação, porque a associação tem por foco o indivíduo e a fundação tem por foco um patrimônio. E a Fundação 16 de Setembro nasceu com esse foco de ter um patrimônio para alcançar os seus objetivos. E o que mais aconteceu? Esta fundação recebeu um nome. E muitos poderiam ter perguntado, por que deram a esta organização o nome de 16 de setembro? Ora, podia ter dado 12 de outubro, 13 de maio ou 4 de fevereiro, mas o propósito foi dar 16 de setembro. Por quê? Unia-se naquele momento diferentes acontecimentos da história de Paramirim. No dia 16 de setembro de 1878, o barão Homem de Melo, então presidente da província da Bahia, assinou uma lei, a lei número 1849, elevando a capela de Nossa Senhora do Carmo do Morro do Fogo, a freguesia de Nossa Senhora do Carmo do Morro do Fogo, a categoria de vila, com um poético nome, Vila Industrial de Água Quente. Então, por essa razão, para homenagear esta data, deu-se a essa instituição a denominação oficial de Fundação 16 de Setembro. Mas não foi tão somente. Necessário se torna dizer que todos os eventos da época da fundação do ginásio, alguns anos posteriores, aconteciam dentro do recinto do grupo escolar Professor José Cândido Vieira, que teve a sua pedra fundamental lançada pelo grande coronel Francisco Brasil Rodrigo da Silva, em 7 de setembro de 1937, mas que foi inaugurado apenas em maio de 1955. E como o grupo escolar Professor José Cândido Vieira, na época, localizava na antiga Rua 16 de Setembro, hoje, merecidamente, Dr. Aurélio Justiniano Rocha, mais um motivo de denominar a instituição com o título de Fundação 16 de Setembro,
fechando assim o ciclo das necessidades de fazer uma homenagem à data. Então, o que aconteceu daí para frente? Alguns fatos importantes. Como eu disse aos senhores, a fundação é diferente de associação. A Fundação 16 de Setembro precisava ter um patrimônio. Fosse um terreno, fosse uma casa, uma propriedade física, mas não tinha. E também não tinha o dinheiro para adquiri-la. Aí entra em cena mais alguns elementos da nossa história, acontecido como se fossem peças se encaixando dentro de um importante mecanismo. O campo de pouso e o futebol. Mas o que? O campo de pouso tem a ver com a educação, com a criação do ginásio. Por que o futebol também? Em 1955, o senhor prefeito Ulisses Caires Brito, pai do doutor Gilberto Martins Brito, aqui presente, então prefeito do município, assinou uma lei doando à União o campo de pouso construído em Paramirim por iniciativa privada do senhor José Valério Filho, razão pela qual aquele aeródromo tem esse nome. E ali ao lado do campo de aviação, como era chamado, havia a Praça de Esporte dos Paramirinhas, representado por dois times aguerridos, o América Futebol Clube e o Social Esporte Clube. Uma vez doado oficialmente o terreno para a União, o campo de futebol ficou órfão. O esporte não teve mais a sua praça. Foi aí que nasceu novamente o espírito empreendedor dos paramirenses. Os desportistas da época, unidos, arrecadaram fundos e compraram um terreno localizado na periferia, no subúrbio de Paramirim, com duas intenções premeditadas. Naquele terreno construir um campo de futebol e também um clube para receber as atividades festivas daquela época. Mas veja só o destino. Não havia iluminação pública no local. O campo de futebol dava até para se fazer, mas o clube ficava difícil. Novamente, o destino quis que as coisas se unissem. O então prefeito Ulisses Brito, representando o Poder Executivo Municipal, e o senhor Ulisses Azevedo Bittencourt, representando o Clube de Futebol Social Esporte Clube, chegaram a um denominador comum. O prefeito daria o alvará de licença para construir na Praça da Bandeira, hoje Érico Cardoso, o Clube de Paramirim. E em troca, de uma forma legal e transparente, o clube de futebol daria parte de seu terreno para constituir o patrimônio da Fundação 16 de Setembro. Veja como as coisas se encaixaram. A sociedade unindo-se, sem preconceito, sem política, sem restrições, construindo algo
que viesse mais tarde para mais tarde transformar na realidade que é hoje o Colégio Paramirim. Então, uma vez passada a escritura de doação para a Fundação 16 de Setembro, essa se tornou plena. Partiu para a cidade de Rio de Contas e ali fez o registro do seu patrimônio. E assim sendo, criou o primeiro alicerce para a criação da Fundação 16 de Setembro. Mais de um ano se passou e o colégio não apareceu. Por quê? A autorização naquele tempo do curso secundário, curso imediatamente posterior ao ensino primário, só era dado pelo Ministério da Educação. Então, o ginásio de Paramirim foi uma instituição de caráter federal, porque o curso secundário só era autorizado pelo Ministério da Educação. E eis que um dia a alegria toma conta dos paramirienses, quando aqui chegou um telegrama com autorização para o funcionamento do ginásio. Talvez uma alegria tão grande quando fora a alegria de se ver chegar a esta terra as primeiras máquinas para se construir a barragem dos Abundões. Então, aquele grupo de pessoas se mobilizou e partiu para a instalação do colégio, valendo-se dos seus próprios professores, ou seja, da prata da casa. Mas, como era Paramirim naquela época? Uma cidade muito pequena, limitada pela lagoa, pelo campo de pouso, pelo rio e o subúrbio a se perder de vista. Uma cidade que havia apenas 47 logradouros públicos, dos quais apenas 6 pavimentados, 3 arborizados e 10 iluminados. Não havia iluminação pública na cidade. Uma cidade onde o correio chegava de 15 em 15 dias. Onde havia apenas 3 pensões e um hotel. Veículos, quem sabe, menos de meia dúzia. Uma cidade, um município que tinha 27 mil habitantes, conforme o censo de 1970. E dos quais pouco menos de 1.300 vivia na sede do município de Paramirim. Uma cidade, ou melhor, um município onde havia 21 escolas, das quais 6 municipais e 15 estaduais. Isso espalhada no nosso antigo território, desde os limites de Água Quente até Ibiajara, Rio do Pires e por aí afora. Mas uma cidade com um número muito grande de analfabetos. Dos habitantes que haviam na cidade de Paramirim, menos de 400 mulheres sabiam ler e escrever. E menos de 300 homens tinham também a mesma faculdade. E o colégio chegou para mudar esse quadro. Hoje, por incrível que pareça, nós temos uma população de 22 mil habitantes. E em 1957,
época da fundação do colégio, nós tínhamos 27 mil habitantes. E é de se perguntar, por que isso aconteceu? A população de Paramirim encolheu? Não. É porque em 1962 nós perdemos dois importantes distritos que se emanciparam, Água Quente e Rio Pires, reduzindo assim o nosso efetivo populacional. Mas hoje, chamo a atenção dos senhores para esta comparação. Um município com 22 mil habitantes que tem somente na rede municipal 2.700 alunos. 24 escolas municipais, envolvendo o ensino da creche ao fundamental. Uma cidade que tem, conforme nosso diretor está ali, pode afirmar, cerca de aproximadamente 700 alunos, 722 alunos no ensino médio. E quem sabe, mais de 500 na rede particular de ensino. Olha como as coisas se modificaram. Hoje, com uma população maior, nós temos um efetivo populacional, um efetivo estudantil bem maior do que naquela época, em 1957. O que nos leva a dizer, progredimos na educação. Mas tudo isso foi possível graças ao espírito de união, ao espírito de empreendedorismo que aconteceu. Uma visão futurística da sociedade por homens e mulheres que viram nas fímbrias do horizonte futuro que a educação é o melhor caminho. E até porque, a partir de 1988, com a Constituição Federal, no seu artigo 205, que diz que a educação é um direito de todos e uma obrigação do governo e da família. Então, com essas palavras, eu não quero prosseguir na história que o colégio deixou, porque o início dessa história e a continuação dessa história está aqui dentro desse livro. Recomendo a todos os professores, não só do colégio, ex-professores, estudantes, que busquem as leituras, porque aqui estão as raízes daquilo que um dia você, Gilberto, chamou de Casa do Bem, o ginásio de Paramirim. Tenham, pois, todos os senhores, uma feliz permanência nesse espaço gentilmente cedido pelo senhor presidente do grupo. Agradeço a presença de todos. Continuem à vontade, porque a noite foi feita para vocês. Muito obrigado.